Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender a operação do gerador de indução trifásico. Bom, a aplicação do gerador de indução trifásico é em geradores eólicos. Por isso, vamos fazer uma pequena revisão de geradores eólicos e, basicamente, de energias renováveis. Também vamos ver a curva torque-velocidade do gerador de indução trifásico. Vamos ver a operação. Existem duas maneiras de operar ele. Ou ligado à rede elétrica, ou ligado em forma isolada. Ok? Então, vamos ver as duas diferenças. Primeira parte, em relação à aplicação, né? A geração eólica, hoje em dia, já é uma realidade. Então, nós temos aqui um gerador eólico, temos aqui um vídeo recomendado. Esse é um vídeo, uma reportagem da Globo, onde mostra o crescimento no Brasil de geração eólica. Recomendo muito, que está o link. Mas o que? Nós temos aqui um gerador eólico, também chamado turbina eólica. Mas este elemento que está aqui é a máquina de indução trifásica que nós estudamos até o momento. Neste caso, vai operar como gerador, certo? Bom, para ter uma noção, um gerador eólico é composto por pás que está aqui. Estas pás estão ligadas ao rotor, ao eixo do motor gerador de indução, através de alguns elementos. Aqui tem um elemento chamado multiplicador de velocidade, porque observem que a velocidade aqui nas pás, ele varia com o vento. Então, a velocidade que chega aqui, ele vai ter um controle para que sempre seja mais ou menos constante. Mais ou menos, vai permitir pequenas variações. Tá bom? Este multiplicador de velocidade faz que a velocidade que está aqui, que é lenta, esteja aqui mais elevada. Além disso, tem outros elementos, né? Por exemplo, aqui tem um sensor de velocidade de vento, para que sempre o vento entre nas pás em uma direção, de tal maneira que favoreça ao torque aqui. Também tem freio, tem vários elementos aqui, tá bom? Aqui nós temos uma vista desse gerador eólico, porém, já com elementos gráficos, né? Aqui temos o gerador de indução, aqui temos um multiplicador de velocidades, né? Caixa de câmbios, aqui temos o freio, né? Aqui temos o anemômetro, que vai justamente ajudar a ver a direção das pás. E aqui nós temos uma estatística da geração eólica no mundo. Nós temos aqui, por exemplo, a Dinamarca, né? Interessante, que é um dos países que até 2000, este estudo era 2019, né? Até 2019, a geração eólica representava 41% da matriz energética elétrica da Dinamarca, ou seja, quase a metade, né? Em 2020 era praticamente metade, 47%. Ok? Então, assim, isso é uma coisa importante para ver que é um potencial grande e a expectativa é que no mundo inteiro, né? Não muito distante, toda geração no mundo seja ou eólica ou solar. Talvez apareçam novas fontes de energia, mas isso é o que existe agora, né? Então, a expectativa vai ser essa. Aqui temos outros países, por exemplo, Irlanda, Alemanha, né? 21%. Prestem atenção que, no caso da Dinamarca, é um país que tem uma população pequena, né? Em torno de 5 milhões para 2020. Já no caso da Alemanha, é um país que tem mais, quase 80, 90 milhões. Então, o que a Alemanha gera é muito mais do que a Dinamarca, né? Por fato de ter mais indústrias e também ter mais população, né? Mas ok. Bom, estes geradores eólicos que são produzidos, eles têm uma dificuldade. Os fabricantes não fornecem para nós o diagrama de blocos, o que está lá dentro, por questão de confiabilidade. Por ser confidencial, ou seja, são direitos de patente, então não fornecem essas informações. Para fim de modelagem, o I3C ele tem padronizado os geradores eólicos em quatro tipos, tá bom? Esses modelos que eles padronizaram é para fins de modelagem, para você encontrar equações para fazer modelagem, para saber reproduzir situações futuras, né? Mas ok. O primeiro tipo deles é o tipo 1. O classe 1. Bom, tipo 1, tá bom? É um gerador eólico SCIG, do inglês Squirrel Cage Inductor Generator, ou seja, gerador de indução de gaiola de esquilo. Como pode ver aqui, ó, é um gerador de gaiola de esquilo que está aqui. Aqui tem um multiplicador de velocidade, aqui estão as pás, né? Então, é o mais básico aqui, ó, tá bom? Bom, ele deve operar a velocidade constante, então o multiplicador de velocidade tem que tentar manter a velocidade constante aqui. Precisa compensação reativa. Essa é uma limitante dos geradores de indução.
Observem que aqui o gerador de indução, aqui que é uma galheira de esquilo, ele só gera potência ativa, ele não consegue gerar potência reativa. Quando nós estudamos a máquina síncrona em capítulos anteriores, como que era feito o controle da potência reativa em máquinas síncronas? Vocês lembram? Exatamente. Era o circuito de campo, né, a corrente de campo que fornecia a potência reativa, ou seja, se o circuito de campo era pequeno, ele trabalhava subexcitado, né? Depois passava normalmente excitado, e quando a corrente de campo era grande, era superexcitado ou sobreexcitado. Ou seja, ele fornecia potência reativa para a rede. Só que aqui no caso do gerador de indução, como é galheiro de esquilo, eu não tenho acesso ao rotor. O rotor está curto-circuitado, então não tenho campo, que não tenho, não é que não tenha campo, não tenho tensão de campo, não tenho corrente de campo, não tenho como controlar a corrente aqui, ó. Por esse motivo ele não consegue gerar potência reativa, tá bom? Precisa um banco de resistores, tá bom? Quando ele opera ligado à rede, quem vai dar a potência reativa é a rede elétrica. Quando ele opera em forma isolada, quem vai dar a potência reativa é o banco de capacitores. Isso vamos ver mais na frente, mas esse já é uma limitante. O tipo 2, né, é o mesmo que o anterior, só que agora um gerador de indução rotor bobinado. Aqui, ó, ele tem acesso ao determinado rotor. É a mesma questão. Nesse caso, tem uma resistência variável aqui, que vai me ajudar a suavizar aquela curva de torque e velocidade do gerador. E também precisa de compensação reativa aqui, ó. Tá bom? Vai precisar de um banco de capacitores. Bom, neste caso, que é o tipo 2, né? Gerador de um rotor inductor generator, classe 2. Como tenho acesso ao determinado rotor, eu posso colocar resistências adicionais e fazer que a curva original, que está aqui a azul, ele possa se aplanar um pouco. Ao aplanar um pouco, eu consigo ter mais faixa de variação de velocidade. Então, ele me facilita um pouco em relação à possibilidade de permitir mais variações de velocidade de vento. Tá bom? O terceiro tipo, o tipo 3, é o DFIG, o Double Feed Inductor Generator. Ou seja, é um gerador de indução de dupla alimentação. E isso o que significa? Eu tenho aqui o gerador de indução, eu tenho acesso ao determinado rotor. Então, que gerador que é? Exatamente, um gerador de indução de rotor bobinado, porque eu tenho acesso ao rotor, certo? Então, no rotor, eu vou colocar um conversor de frequência, ou aqui da alternada, para contínua alternada. Então, eu tenho o controle tanto do circuito do rotor quanto do estator aqui, ó. Então, vai ter duas maneiras de gerar energia entre os dois, certo? Por isso se chama duas alimentações, tanto no estator quanto no rotor. Bom, ele permite uma ampla faixa de variação de velocidade, entre mais e menos 30% da velocidade nominal. Então, o multiplicador de velocidade não precisa ser tão elaborado, né? Ele consegue permitir mais variação de velocidade. E outro, pelo fato de eu ter tensão no circuito de campo, eu consigo controlar a potência reativa dele. Essa é uma grande vantagem também. O quarto tipo, o tipo 4, é o gerador eólico com conversor de frequência no estator. Observe aqui, ó, eu tenho um conversor de frequência no estator, de alternada contínua e contínua alternada. Bom, o gerador neste caso pode ter tanto um gerador síncrono, o que nós estudamos em aulas passadas, faz algumas aulas atrás, tanto um gerador de indução, pode ser qualquer um dos dois, não importa, porque o importante aqui é transformar alternada para contínua e contínua para alternada. Então, este gerador, ele permite uma ampla faixa de variação de velocidade. Qualquer velocidade que estiver aqui vai gerar uma tensão a qualquer frequência e eu transformo em contínua e depois volto a transformar alternada. Bom, outra coisa é que ele permite o controle da potência reativa também. Porque o que é potência reativa, né? Ou de onde sai a potência reativa? É simplesmente a defasagem entre tensão e corrente. Então eu posso fazer aqui, fazer essa defasagem e poder gerar potência reativa, por exemplo. Bom? Neste tipo de gerador também estão inclusos outros tipos, por exemplo, pode ser colocado também gerador de corrente contínua, de ímãs permanentes. Neste caso, gerador síncrono também pode ser gerador síncrono com ímãs permanentes ou gerador síncrono com fonte externa, tá ok? Bom, aqui temos uma tabela que mostra a utilização desses geradores no mundo inteiro. Por exemplo, o tipo 1 é
gerador de indução com gaiola de esquilo. O tipo 2 é rotor bobinado. Então, o tipo 1 e 2, obtém que no começo pode ter sido bastante usado, depois não se usa mais. O tipo 3 e 4 é o que mais se usa no mundo inteiro. Europa, Ásia, Norte América e aqui Remain of the World, ou seja, no mundo inteiro, né? Isso eu acho que é mais importante no resumo geral, né? Então, observe que o 3 e o 4 são o que mais se utilizam. Por que se utiliza mais? Porque ele consegue controlar tanto a potência ativa quanto a reativa e permite maior faixa de variação entre das velocidades, né? Por isso que são mais utilizados, tá bom? E no Brasil? No Brasil, o governo tem feito alguns programas para incentivar a geração eólica, né? Por exemplo, foi criado o PROINFA. Esse PROINFA, ele prevê a utilização de fontes alternativas de energia, entre elas a geração distribuída, que são eólica, solar, pequenas usinas hidráulicas e biomassa e outras, tá bom? A expectativa é que até 2024 essas fontes alternativas representem 10% da matriz energética. Bom, aqui nós temos um quadro da matriz energética elétrica brasileira. Este quadro é apenas geração despachável. Aquele anterior que eu passei era geração distribuída, ou seja, pequenas geradores. Este aqui são geradores grandes, ou seja, geradores centralizados. Então, aqui a geração eólica em 2018 representou 9%, né? Uma porcentagem considerável. Aqui tem as outras formas de energia. Ok? Para ter noção, em 2017, a geração eólica representou no ano inteiro 42,4 terawatt-hora ano de energia. Então, representa metade do que produziu a usina de Itaipu, para ter como noção, né? Naquele ano, em 2016, representou 7% da máxima demanda. E a capacidade instalada, né, é 15 gigawatts. Okay? Eu recomendo para vocês assistirem um filme da Netflix chamado O Menino que Descobriu o Vento, onde ele mostra um menino que ele utiliza um gerador de corrente contínua, de ímãs permanentes, e com uma bicicleta ele vai fazer um grande impacto no país dele. Então, acho que vale muito a pena como incentivo, ok? Bom, e aqui nós temos as referências, certo? Tá bom? Bom, só para terminar esta parte, pessoal, eu tenho participado de muitas conferências internacionais e nos últimos 7 anos para trás, o que mais se vê nas conferências, ou basicamente o que se vê, é só geração distribuída, geração eólica, geração solar. Por quê? Quer ou não, direto ou indiretamente, todas as áreas acabaram entrando nisso. Por exemplo, a pessoa de proteção trabalha proteção com geradores eólicos no sistema. A pessoa que trabalha com estabilidade na presença de geradores eólicos, geradores fotovoltaicos. Pessoa de fluxo de potência também. Então, todas as áreas, direto ou indiretamente, acabaram trabalhando nessa área. Então, nós estamos hoje em um bom momento para investir nessa área. Tem trazido muitos trabalhos, muitos alunos meus de iniciação científica que formaram, acabaram encontrando nessa área, né? Tanto que hoje existe até uma nova área, existe a área de energias renováveis, um curso que foi aberto, um novo curso aberto em algumas universidades, ok? Então, é um bom momento para investir nessa área. Bom, agora voltando novamente, essa é em relação à geração eólica, só que agora vou focar só no gerador de indução trifásico. Bom, então até aulas passadas nós vimos aqui a região do gerador, do motor, né? Esta parte aqui, certo? Hoje vou ver a operação como gerador de indução, ou seja, a partir daqui, da velocidade de para cima, certo? Então, observem aqui que esta parte é linear e ele é extremamente variável a frequência. Então, 5% de variação aqui da velocidade, ele atinge o valor máximo, ok? Então, essa é a faixa de variação da potência como gerador de indução. Bom, quais são as limitantes do motor, do gerador de indução? Primeiro, ele não produz potência reativa, então esse é uma grande limitante. Bom, precisa de uma fonte externa para controlar a tensão. A gente vai ver daqui a pouquinho. Quando é ligado a uma grande rede, a barramento finito, o barramento finito que vai dar a tensão, que vai controlar a tensão e que vai dar também a potência reativa. Bom, as vantagens. Em primeiro lugar, é simples, né?
Então, um gerador de indução pode ser instalado facilmente, porque como ele não tem circuito de campo, então ele já vai produzir, só vai precisar um banco de capacitores, né? Ok? E pode ser acionado como velocidade variável, né? Essa é uma outra grande vantagem. Lembra que o vento varia, né? Mais, menos vento. Então, gerador de indução, por fato de ter essa faixa de variação de permitir, eu consigo usar para aplicações de geradores eólicos. Ok? Bom, então, nós temos duas diferenças. O gerador de indução operando isoladamente e operando com a rede elétrica, ou um barramento finito. Esta primeira parte é com cargas isoladas, operando isoladamente. Então, quando eu tenho um gerador de indução operando com uma carga, onde seria isso? Por exemplo, em um lugar bem distante, onde não tenho acesso à rede elétrica, eu tenho uma queda de água, eu posso colocar um gerador eólico aqui para tentar utilizar, ou também, às vezes, tem lugares onde, por exemplo, uma indústria que está no meio de um lugar, um lugar onde não tenho acesso à rede elétrica mesmo, ok? Então, nesse caso, gerador de indução, uma carga, e eu preciso operar ele. Bom, então o gerador de indução vai produzir potência ativa, certo? Bom, o gerador de indução, lembre, para produzir o fluxo, ele tem uma corrente de campo, certo? Pronto, ele tem uma corrente de magnetização, desculpe. Essa corrente de magnetização vai precisar de uma potência reativa, certo? Quem que dá a potência reativa? Porque o gerador de indução não produz potência reativa. Quem vai dar essa potência reativa é um banco de capacitor que tem que ser ligado necessariamente quando opera isoladamente. Se não tiver este banco de capacitores, eu não tenho como fornecer a potência reativa do gerador de indução. Lembra? Para você entender, lembra que um gerador de indução opera como se fosse um transformador, né? Quando está em vazio, lembra que a corrente que vai fornecer aí é a corrente de magnetização. Então, se eu não tiver essa fonte de potência reativa, o gerador de indução não vai produzir fluxo. Então, é necessário uma fonte externa, ou um banco de capacitores externos. Ele vai produzir potência reativa tanto para o gerador de indução quanto para a carga. Então, no momento que alguém fizer um projeto para carga isolada, tem que fazer isso. Projetar um banco de capacitores cuja potência produzida pelo banco seja igual à potência da carga mais a potência do gerador que ele precisa. Certo? O fato de o gerador de indução estar consumindo potência reativa equivale a ele gerar potência reativa negativa, certo? Então é como se o gerador de indução estivesse operando subexcitado, certo? Bom, as restrições estão aqui, ó. A potência do gerador de indução é igual à potência da carga ativa, e a potência reativa do gerador de indução mais a potência reativa da carga deve ser igual à potência que o banco de capacitores fornece. Então, esta é uma questão necessária para operar o gerador com carga isolada. Tá bom? Então, vamos resumir aqui. Ó. Quando opera com carga isolada, precisa de banco de capacitores. O controle da tensão é feito pelo banco de capacitores. Então, vamos ver aqui. Se você aumenta o capacitor, você tem mais tensão. Se você diminui a capacitância, você tem menos tensão. Como que é gerada a tensão no gerador de indução? É um fenômeno parecido ao escorvamento que se vê em geradores de corrente contínua. Ok? O ponto de operação da tensão aqui vai ser a interseção entre a curva de magnetização do motor com a tensão do capacitor. Daqui a pouco vamos ver isso aí. E outra característica do gerador de indução é que a tensão dele varia fortemente com a carga. Bom, então aqui, ó, eu vou primeiro obter a curva de magnetização do motor de indução. Então, como eu quero operar como gerador, primeiro eu tenho que operá-lo como motor. E eu coloco aqui um motor em vazio, ó, motor corrente entrando em vazio, certo? E eu coloco uma fonte variável aqui, ó. Então, primeiro eu coloco a tensão nominal e corrente em vazio, certo? Eu vou ter este ponto aqui, ó. Imagina que tenho aqui a corrente de magnetização. Lembre, quando o motor de indução está em vazio, a corrente que ele consome é a corrente que passa pelo circuito de magnetização. Portanto, a corrente é a corrente de magnetização. Tanto que, quando a máquina está em vazio, nós obtemos as perdas rotacionais, certo? Ok, então, a corrente que passa aqui é apenas a corrente de magnetização, como está aqui, ó. Aqui a tensão de fase, mas também pode ser tensão de linha, né? Tanto faz. Então, a tensão aqui, nominal, eu vou ter uma corrente. Esta corrente em vazio é a corrente de magnetização que está aqui, ó. Certo? Pronto, esse é o primeiro ponto. Depois, eu diminuo a tensão aqui
e vejo qual que é a corrente que vai produzir. Ó, diminuo a tensão e vejo a corrente. E vou diminuindo a tensão e vou monitorando a corrente. E vou fazendo isso, certo? Quando eu faço isso, você vai ver que tem um momento. Lembra que o torque do motor de indução, ele depende ao quadrado da tensão. Então, se vocês continuam descendo, tem um momento que a máquina para. Aí você tem que desligar a fonte, né? Porque pode ser que as perdas sejam maior que o torque que produz a máquina e por isso que ele para. Então, vocês não vão chegar até aqui, ó. Vão chegar até certo ponto. Daí ele para. Nesse momento, você tem que interpolar. Então, esta parte linear, vocês já interpolam até o início. Tá bom? Mas beleza. Então, esses pontos aqui, a interpolação, é o que nós chamamos a curva de magnetização do motor de indução obtido com o motor de indução em vazio. Certo? Mas beleza. Esta tensão em vazio. Beleza, então eu tenho aqui a curva de magnetização. Aqui pode ser tensão de fase, tensão de linha. Vou colocar a tensão de linha, dependendo da ligação estrela delta, ok? Agora eu quero monitorar aqui a impedância do capacitor. Bom, nós sabemos que a impedância do capacitor é 1 sobre 2 πfc, é o módulo, certo? Então, se eu aumento o capacitor, o que acontece com a impedância? Bom, a impedância cai, né? É inverso. Então, por exemplo, aqui, como eu tenho uma característica de tensão e corrente do capacitor, este daqui é a impedância do capacitor, certo? A divisão entre tensão e corrente no capacitor, certo? Beleza. Esta parte que é horizontal é quando a impedância é zero. E esta parte que é assim vertical é impedância infinita, certo? De tal maneira que esta impedância aqui, por baixo deste valor que estou colocando, seria uma impedância pequena. Quanto mais para baixo, menor. Se a impedância é pequena, o que acontece com o capacitor? Este aqui é um capacitor grande, certo? Agora prestem atenção aqui, ó. Esta impedância é grande, certo? Então, qual capacitor que é aqui? Exatamente, capacitor pequeno, certo? Bom, agora eu vou tentar fazer uma interseção entre duas curvas. Vou juntar os dois aqui, ó. Juntando dá isso daí. Então, observem aqui, ó. Eu tenho aqui, para a capacitância pequena ou impedância grande que está aqui. Então, quanto maior aumenta a capacitância, eu obtenho mais tensão. Aqui, ó. Capacitância maior, né? Ó, certo? Lembra quando a curva está mais para aqui, capacitância maior. Por isso que, toda vez que eu colocar carga, uma carga, por exemplo, uma carga que geralmente é mais indutiva, a tensão cai. E eu, como faço para compensar, coloco mais capacitor para tentar aumentar a tensão, né? Certo? Bom, esta daqui é uma característica do gerador de indução, nos terminais dele. Ele depende muito da carga. Então, ele está aqui. Se você colocar mais carga, a tensão cai. Ele tem um ponto aqui. Este ponto, se você continuar aumentando a carga, a partir daqui ele colapsa. Ou seja, a máquina para de funcionar. Então, essa é tem que ter muito cuidado, não pode baixar muita tensão, tá bom? Bom, então, imagina se tem uma carga, um gerador de indução, você vai ter que projetar em degraus, né? Toda vez que você colocar mais carga, colocar um pouco mais capacitor, vai ter que colocar mais degraus de carga, de capacitor para cada tipo de carga, de manhã, de tarde e de noite, dependendo do qual é o perfil de carga, né? Mas ok, isso foi em relação a um gerador de indução ligado para carga isolada. Agora eu quero ver o gerador de indução ligado a um grande sistema, a um barramento infinito, ok? Neste caso, o barramento infinito, por definição, a tensão não muda, certo? E ele fornece tanto potência ativa e reativa para quanto nós precisamos. Então, a potência reativa que precisa o gerador de indução, quem vai fornecer é o barramento infinito, que ele vai fornecer para ele. E a tensão de referência, né, vai ser dada pela rede. Então, quando ele opera com a rede elétrica, ele não precisa de banco de capacitores para operar. Ele pode operar tranquilamente, tá bom? Já quando é isolado, precisa necessariamente, senão não opera. Neste caso, não precisa, certo? Então, não precisa. Posso colocar? Você pode sim, pode colocar um banco de capacitores, só que não é necessário para operar. Mas, geralmente, a gente coloca assim, porque o fator de potência aqui é baixo. Aí você coloca o banco de capacitores, como está aqui, não para operar, senão para corrigir o fator de potência. Então, eu coloco aqui, banco de capacitores, para corrigir o fator de potência. Ok? E aqui nós temos o gerador de indução
rotor bobinado, colocando a resistência, por exemplo, aqui, ó. Inicialmente, o rotor de indução inicialmente ele tinha essa faixa de variação, porém, se eu coloco 3 vezes a resistência original, né, o ponto máximo aumenta, então eu consigo permitir mais variação de velocidade. Por isso que o gerador de indução de rotor bobinado é muito usado para gerador eólico. Tá bom? Bom, agora vamos ver em relação a como ligar o gerador de indução à rede elétrica. Igual quando nós colocamos 2 geradores síncronos, um gerador conectado à rede em paralelo, aqui também temos um procedimento. Em primeiro lugar, se vou colocar o gerador de indução à rede elétrica, eu tenho que saber que o sentido de rotação que vou acionar no eixo esteja de acordo. Então, primeiro eu faço que ele opere com o motor e eu vejo o sentido de rotação. Depois, eu vou continuar girando acima desse valor para que ele opere como gerador. Como eu falo assim, uma velocidade acima da velocidade síncrona. Então, eu tenho que verificar que o sentido de rotação que estou aplicando aqui esteja de acordo com a original que era com o motor. E depois eu ligo a rede elétrica. E se eu tiver banco de capacitores para compensar reativos, eu também ligo depois. Mas esse é o procedimento para conectar um gerador de indução à rede elétrica. Tá bom? Só para terminar, pessoal, nós temos aqui umas perguntas que eu gostaria que vocês respondam, revendo aqui o conteúdo, né? Primeiro, mencione os tipos de geradores eólicos para pelo I3C e informe que tipo de máquina é. Assíncrona, gatilho de esquilo, síncrona, assíncrona, gatilho de esquilo ou assíncrona, rotor bobinado. Qual é a vantagem de incluir resistência no rotor no gerador eólico? Tipo 2. 3. Por que os geradores eólicos tipo 3 e 4 são os mais usados? Justifique cada um delas. E em relação ao gerador de indução, explique como a tensão é gerada de um gerador de indução operando isoladamente. Para que serve o banco de capacitores em gerador de indução operando isoladamente? Para que serve o banco de capacitores quando está ligado à rede? Indique qual é o procedimento para ligar o gerador de indução à rede elétrica. Ok? Tá pronto.